noite a todos, eu sou Eduardo. Primeiramente, gostaria de convidar a todos que quiserem fechar os olhos. Vamos nos conectar com uma luz que vem do alto, imaginando essa luz no topo de nossas cabeças. Agora vamos imaginar essa luz começa a se derramar sobre nós. Ela desce pelo nosso pescoço, nossas costas, nosso tronco, nossos braços, nossas pernas. E aos poucos nós vamos nos sentindo inundados por essa luz de amor que vem do alto. E assim, nós vamos nos conectando com a espiritualidade amiga. Primeiramente, com o nosso anjo guardião, esse amigo que está conosco desde o dia de nosso nascimento. Agradecemos a ele tudo o que ele tem feito por nós. Vamos nos conectar também com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, nossa mãe espiritual, a quem agradecemos. E Maria nos coloca no colo, nos ajuda a lidar com as nossas aflições, nos cobre com seu manto de luz, nos diz que tudo passa. E Maria nos conduz até a presença do seu Filho, nosso irmão maior e mestre, Jesus, que também nos recebe de braços abertos, um largo sorriso no rosto, muito feliz de estarmos aqui reunidos em teu nome. E junto a ele reforçamos o nosso compromisso de reforma íntima. E Jesus nos conduz até a presença do Pai, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que passamos, tudo que aprendemos. E a Ele dirigimos em pensamento a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos de todo perigo e de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. É sempre uma alegria e uma responsabilidade estar aqui falando com vocês sobre o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Eu vou ler um pedacinho para a gente poder conversar um pouco mais. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei convosco? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus repreendido o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem ela está em São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, meus irmãos, o que a gente pode tirar de tudo isso?
a fé, ela é algo muito importante dentro de nós, né? Vocês devem, não sei quem, se todo mundo já viu, mas um grãozinho de mostarda, ele é desse tamanhinho assim. Então, quando Jesus estava falando que basta uma centelhazinha de fé para que as coisas aconteçam. E essa fé, ela precisa estar calibrada, né? Exercitada dentro de nós. Né? É como uma academia, é um músculo que tem que ser exercitado. Às vezes a gente passa até por situações que treinam, né? Que transformam a nossa fé, que testam a nossa fé de alguma forma. Então nós temos sempre que estar atentos a isso. Mas uma pergunta que eu faria nesse primeiro momento é: qual é a primeira fé que a gente deve ter? Qual é a primeira pessoa que a gente deve ter fé? Alguém tem ideia? Em nós mesmos. A primeira pessoa que a gente tem que ter fé é em nós. Nós temos que ter autoconfiança. Temos que acreditar que nós somos capazes de fazer as coisas. Porque se a gente não acreditar, a gente já começa o jogo perdendo. Tem vários casos. Esses dias desses estava conversando com um amigo, falando a respeito de prestar concurso. Se a gente vai prestar um concurso ou fazer algo do gênero, não acreditando que a gente é capaz de passar, já começa tudo errado. A gente não vai fazer, não vai conseguir. Então, esse é o primeiro ponto. É a fé em nós mesmos que a gente tem que ter para começar e fazer a coisa certa. Né? Depois, é claro, que a fé em Deus, a fé nas entidades benevolentes, que você tenha qualquer afinidade. E aqui a gente fala para todas as religiões, não só para os espíritas. Então, quem se sente à vontade, tendo devoção com santos, está tudo bem. Quem não se sente à vontade, que sente a devoção com Deus, enfim, está tudo certo. Mas o que importa é a gente ter a nossa fé, a nossa crença. E vocês acham que quando Jesus falou de montanhas, será que ele estava realmente se referindo a montanhas, literalmente falando? Vocês imaginam quais seriam essas montanhas? Será que é a montanha dos problemas que a gente passa, que tira a gente do foco, que testa e diminui às vezes a nossa fé? E os preconceitos? Será que eles são montanhas a serem desafiadas? O orgulho, a vaidade? Será que são montanhas que a gente precisa transpor? Má vontade. Porque às vezes dá aquela preguiça de ajudar o coleguinha que está precisando. Às vezes dá aquela preguiça de ir no centro, de ir na igreja, de ir no culto. Fanatismo. Será que fanatismo atrapalha? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que todas essas características elas são vilões do ser humano. Elas atrapalham muito o nosso processo evolutivo. Porque a fé forte, ela é uma fé calma, ela é uma fé raciocinada, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Ela é uma fé que tem força, tem energia, que nos ajuda, independente do que a gente estiver passando, a encontrar os recursos necessários para fazer a coisa acontecer. Se a gente se acalma, se a gente tem fé, a gente vai conseguir pensar com clareza e encontrar soluções que às vezes a gente não consegue, que a gente está desesperado, na maioria das vezes. Então a fé forte, ela não se desconstitui de maneira alguma, ela se mantém firme. A fé sincera, ela também é inteligente. Ela, ela vê razão. Não é aquela fé que não tem sentido. É uma fé que tem sentido, que, olha, isso, para mim isso aqui funciona dessa forma. Então a fé ela tem inteligência. Ao passo que a fé que vacila, ela não tem força, ela muitas vezes ela
mingua até se apagar, porque ela não tem estrutura suficiente para continuar, entende? A outra coisa que a gente não pode é confundir a fé com a soberba, porque tem muita gente que acha que, eu acho muito bonito, né? Ah, entrega tudo nas mãos do Senhor que Ele vai dar uma solução. Só que às vezes a solução que o Senhor está te dando é te dar capacidade para que você saiba lidar com as coisas. Se você simplesmente cruza os braços e está esperando que Deus faça alguma coisa, você pode estar sendo soberbo, pode estar achando que tudo vai ser resolvido. E está na Bíblia, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente tem que fazer a nossa parte, não é simplesmente deixar para Deus. É mesmo que numa doença, a gente falar, não, eu não vou no médico da terra, porque Jesus vai me curar. Não, Jesus, Deus, eles dão a oportunidade de você ser tratado pelos médicos da terra, para você fazer a cirurgia, fazer o tratamento, fazer o que quer que seja necessário. Não adianta ficar esperando que Deus venha e faça tudo por você. Deus nos dá as condições da gente poder fazer o que tem que ser feito. E aí nós temos dois tipos de fé. Nós temos a fé cega e nós temos a fé raciocinada. Na fé cega, eu não tenho embasamento. A pessoa ela acredita em tudo que é falado para ela. É aquela velha história, é porque Deus quis. Então, ela acredita em tudo que é falado para ela. Ela não analisa, ela não faz questionamento, ela simplesmente acredita. E com isso acaba sendo muito frágil, porque tem momentos, por mais que a gente tenha boa vontade em ter fé, que certas explicações elas não atendem. Nós que somos, né, pessoas um pouquinho mais evoluídas, temos aí um conhecimento, um embasamento tecnológico, científico, certas coisas de porque Deus quis assim, não vão fazer sentido para a gente. E aí, quando a gente começa a se dar conta da realidade, é onde a gente começa a desacreditar, onde a gente começa a achar que tem alguma coisa errada, onde a gente começa a se incomodar. E daí, até realmente perder a fé, é um palito. Então, tem muitas questões que realmente Deus quis assim, e você também quis assim, porque são oportunidades de evolução. Mas é necessário entender todo o contexto, não é simplesmente a submissão de eu me jogo aos pés do Senhor, o Senhor faça o que Ele quiser e eu não questiono, porque faz parte do ser humano questionar. E assim se espera que a gente faça. Porque quando a gente começa a acreditar em algo que a gente vê acontecer, que faz sentido para a gente começa a desenvolver uma fé raciocinada. Ou seja, eu acredito na cura por conta do magnetismo dos fluidos. Eu acredito nos passes por conta, enfim, entende? A gente começa a entender que há razões para ter fé. Então nós realmente temos que aprender a ter a fé raciocinada, porque ela vai fazer sentido. E quando nós tivermos, quando a gente conseguir ter a fé raciocinada dentro de nós, nada, nem ninguém vai fazer a gente perder isso. Então a primeira coisa é dar base, dar solidez para essa fé, porque ninguém vai tirá-la de nós. Então não podemos ter fé cega. Nós temos sim que questionar, porque são situações que a gente para analisar, por exemplo, mas por que eu nasci num ambiente perfeito, familiar, com condições psicológicas, materiais, quando tantas crianças nascem passando fome, necessidade, doenças na África? A gente entender que Deus quis assim não faz sentido dentro de uma fé cega.
A fé raciocinada explica para a gente isso, né? Mas a fé cega não. Então, quando a gente se convence através da fé raciocinada de tudo aquilo que a gente acredita, ninguém vai tirar isso da gente. Então, nós precisamos ter a fé raciocinada. A fé, ela é mãe da esperança e da caridade. A fé proveitosa, ela é uma fé ativa, ela é uma fé que age. Nós temos que agir. Não é simplesmente esperar que Deus faça tudo por nós. A fé, a esperança e a caridade, elas estão sempre juntas. Do que adianta você ter esperança se a gente não tem fé? O que esperar se você não acredita em algo? E a caridade, mesma coisa. Para quê que eu vou ficar fazendo bem, às vezes, para a pessoa que eu não conheço, às vezes para a pessoa que no meu parco conhecimento não merece? Para quê? Se eu vou fazer caridade se eu não tenho fé? Então elas estão muito ligadas, elas estão muito juntas, essas três características, a fé, a esperança e a caridade. E a fé verdadeira, ela toca o coração da gente de uma forma que a gente às vezes chega perto de uma pessoa que tem fé, daquele arrepio, a gente fala, meu Deus, como essa pessoa é uma pessoa de fé. E ela ela nos contagia, ela nos inunda com aquele sentimento lindo de fé. E a fé verdadeira é isso. Ela traz para a gente esse sentimento de amor universal. Ela traz para a gente esse sentimento de vitória, de conquista, de benevolência. Ela nos contagia a fazer o bem. Ela nos contagia a ter fé. Essa é a fé verdadeira. Ao passo que o pessimismo, quando a gente não tem fé, ele tranca a gente, ele deixa a gente para baixo. Ele impede a gente de ser melhor. Ele impede a gente de ser feliz e de acreditar. Então, não podemos ser pessimistas. Por mais difícil que a coisa esteja, por mais complicado que pareça, a gente tem que ter fé. Às vezes, a gente está num turbilhão, está no meio de uma névoa que a gente não enxerga o caminho. Mas a gente precisa ter fé que tem sempre irmãos caminhando com a gente, lado a lado, que lá nos pegando pela mão e que lá na frente nós vamos olhar para trás e nós vamos entender o porquê de algumas coisas. A gente tem que ter fé e coragem para agir, porque não adianta cruzar os braços. Não é isso que se espera de nós. Jesus, ele fala muito em fé. Todos os milagres que Jesus realizou, todas as curas que Jesus realizou, geralmente ele falava para a pessoa, foi a sua fé que te salvou. Tem várias passagens, tem a passagem de Lázaro, que todo mundo conhece, mas também tem uma que eu acho maravilhosa, que é a da mulher com hemorragia, né? Então essa mulher, ela em algum momento, ela muitos anos, né, sofrendo de hemorragias, né? O ciclo menstrual dela não passava nunca, ela estava sempre sangrando com hemorragia muito forte. Já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha tentando arrumar uma cura e não tinha conseguido. Então ela ficou sabendo de Jesus e ela foi num dia que ele ia estar lá no local, numa multidão, e ela chegou próxima a ele. Então ela estava logo atrás dele e ela conseguiu tocar na barra do manto de Jesus. E aí ela se sentiu inundada com esse amor, com essa energia maravilhosa de Jesus. E nesse momento ela se sentiu curada. Jesus, como um ser fantástico, ele percebeu que havia sido tocado, ele parou, olhou para trás. Eu quero saber quem me tocou. E ela levantou a mão, né? Falou, fui eu, Senhor, eu te toquei, porque eu estava doente e agora eu estou curado. E aí Jesus vira para ela e fala assim, foi a tua fé que te salvou. Veja Jesus sendo Jesus.
ele diz àquela mulher que ela se curou porque ela tinha fé. E tem também uma outra passagem que é muito bonita também, que é do centurião romano, que também o filho dele estava muito doente. E dentro do contexto histórico, vocês sabem, né, que Roma era, né, vista como inimiga. E esse centurião, ele procurou Jesus pedindo ajuda para o seu filho. E Jesus, sempre pronto, né? Não, vamos lá, eu vou. E ele falou, não, Senhor, mas o Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. E daí vem aquela passagem que na Igreja Católica eles pronunciam logo antes da comunhão. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. É dessa passagem. Então o centurião ele fala para Jesus, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor, tendo o poder que o Senhor tem, mandar eu dizer, eu mando a um dos meus funcionários, um dos meus soldados, que ele vá até lá e cure meu filho, assim será feito, porque o Senhor tem o poder. E Jesus assim fez, e assim o menino foi curado. Consegue entender a fé, a dimensão da fé que esse centurião tinha em Jesus? Então, muitas vezes a gente ser um pouco centurião, acreditar que nós somos mandatários do poder que Jesus coloca dentro de nós, para nós mesmos e também para outras pessoas, porque nós podemos ser agentes de cura. E não estou dizendo só da cura física, mas às vezes de uma cura emocional. Que a gente possa, então, ter a fé em nós mesmos, que nós somos capazes de fazer o melhor por nós, pela nossa família e pelos irmãos que precisarem de nós. Como de costume, costumo trazer uma mensagem e caiu uma que eu acho linda, que é a prece de Cáritas. Então eu vou ler aqui para vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. E era o que eu tinha para dizer essa noite. Então, mais uma vez, gostaria de convidar a todos que possam fechar os olhos. Vamos nos acalmar e tirar dos nossos corações os melhores sentimentos de amor e enviá-los para todo o planeta Terra, para a nossa natureza, nossa fauna, nossa flora,
nossos rios e mares, para todos os países, em especial aqueles que estão em guerra, aos irmãos desempregados, aos lares desajustados, aos irmãos que moram nas ruas, aos irmãos perdidos no mundo da criminalidade, dos vícios, das drogas, da prostituição, aos irmãos que estão sofrendo como enfermos nos hospitais ou mesmo nas suas casas, aos irmãos abandonados nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas casas de repouso, nas clínicas de reabilitação. Senhor, pedimos também a intercessão de nossa Mãe Maria, que possa coletar todo o amor que pudermos doar e enviar ao Vale dos Suicidas para esses irmãos que não suportaram as provações terrenas, que eles possam receber muito amor para se perdoarem e seguirem sua caminhada. Pedimos também que Maria interceda por todos aqueles irmãos que sofrem em todo o orbe terrestre. Vamos vibrar pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Vamos vibrar também pelos nossos vizinhos, também aquelas pessoas que se dizem nossos inimigos. Vamos vibrar por aquela pessoa cujo nome vem em nossa mente. Vamos vibrar por todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibração do GAE. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, que nos mantenhamos firmes na nossa reforma íntima. Sigamos passo após passo e tenhamos força para levantar em todas as vezes que caímos. E deixamos uma vibração em aberta que a espiritualidade amiga leve aonde quer que se faça necessário. Que assim seja, graças a Deus. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada, de muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde. Todos fiquem com Deus e na paz do nosso Mestre Jesus.